Eu já estou com ele aqui, Elivaldo Barbosa. Bom dia, Elivaldo. Olá, Nájila, bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Bom, Elivaldo, a gente começa o ponto de vista hoje falando da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça do Piauí. Uma escolha tranquila? Nem tanto, Nájila, apesar da chapa ter sido formada na sua grande maioria no consenso, mas um posto, uma posição, teve de fato disputa. A Corregedoria do Fórum Extrajudicial. A estrutura do Tribunal de Justiça que acompanha os fóruns, aliás, os cartórios, melhor dizendo, os cartórios do estado do Piauí. Então, neste segmento, nessa parte, aconteceu disputa e até mesmo recurso para pedido de impugnação de candidatura. No mais, a situação foi absolutamente tranquila. Vamos ver aí como fica, mais uma vez, a composição do Tribunal de Justiça do estado do Piauí para nova gestão que começa em janeiro, a sucessão do presidente Ilo Almeida à frente do TJ. Foi eleito, conforme a gente tem aí na cartela, eleito o desembargador Aderson Nogueira como presidente. O presidente, a partir de janeiro do próximo ano, Aderson Nogueira, ele que é da nova geração do TJ, Nájila. Ele entrou em 2022 ao plenário, era juiz e chegou à condição de desembargador em 2022, com a aposentadoria do desembargador Fernando Mendes. E na vice-presidência ficou também da nova geração, Agrimar Rodrigues, desembargador Agrimar Rodrigues, e na Corregedoria Geral, um desembargador já experiente no plenário do TJ, Erivan Lopes, ele que já foi inclusive presidente do TRE e também do Tribunal de Justiça. Prosseguindo a composição, aí sim, o desembargador Ilo de Almeida Souza, o atual presidente, ele foi eleito para corregedor do Fórum Extrajudicial que cuida aí, trata de acompanhamento dos cartórios. Bom, aí houve um litígio. A desembargadora Fátima Leite questionou a candidatura do desembargador presidente. Esse questionamento ficou no plenário, foi rejeitado no plenário e logo depois ocorreu a ratificação, a confirmação da eleição do desembargador Ilo Almeida para o cargo de corregedor do Fórum Extrajudicial a partir do próximo ano. Na diretoria da Escola Judiciária, o desembargador Manuel de Souza Dourado e como vice-diretor da Escola Judiciária, o desembargador Dioclésio Souza, a composição do Tribunal de Justiça do Piauí, que essa nova direção toma posse, ainda tem a ouvidoria geral do TJ, o desembargador Pedro Macedo, e na vice-ouvidoria, a desembargadora Lucicleide Belo. Essa composição, ela tomará posse a partir de janeiro do próximo ano. Geralmente, Nájila, entre 5 e 10 de janeiro. Então, é com essa composição, com essa direção, que o TJ Piauí será conduzido nos próximos 2 anos, 2025 e 2026. Uma escolha, de certa forma, tranquila nas funções, na maioria de todas as funções, apesar da importância, eu diria assim, hierárquica da presidência, ninguém pode negar, mas todos os cargos têm a relevância que o tribunal exige, são todos importantes. E num colegiado com 25 integrantes, sempre tem o momento do consenso, da articulação para que sejam definidos os nomes e, naturalmente, como fica todos os postos que comandarão o Poder Judiciário a cada biênio. Então, a sucessão do desembargador Ilo foi definida ontem numa sessão que começou ao meio-dia e foi até metade da tarde. Bem extensa. Agora, Elivaldo, alguns setores, instituições, órgãos avaliam alguns critérios, às vezes até competência do profissional, para compor, por exemplo, uma diretoria, uma chefia. No caso do Tribunal de Justiça, alguma coisa específica é avaliada? Não. Na verdade, ali é resultado do entendimento, porque como são todos desembargadores, mesmo os novos ou os mais antigos que estão ali, mas todos eles têm currículo, competência para exercer qualquer função dessas da direção, da presidência ou qualquer outro cargo que todos são relevantes, todos têm competência, condições, currículo. Agora, é claro que isso precisa também do entendimento. Eu lembro que essas escolhas já foram até traumáticas.
já foram resultados de disputas, duras disputas internas no Tribunal de Justiça, mas esse me parece assim uma página mais ou menos virada. O entendimento está prevalecendo e a gente sente nos últimos anos, nas últimas sucessões, sempre chapas únicas, consensos em todas as funções. Esse caso aí do Tribunal, da Corregedoria do Foro Extrajudicial, foi o único caso, o único ponto questionado, um questionamento feito, inclusive de natureza mais até jurídica do que qualquer outro tipo de desentendimento, pela desembargadora Fátima Leite, que questionou o fato do presidente Ilo Almeida sair da presidência para disputar um cargo que fica lá responsável por uma corregedoria. Esse questionamento foi levado ao plenário, que na maioria rejeitou e garantiu a legitimidade do desembargador presidente de hoje exercer essa função a partir do próximo biênio. Muito bem, mudando de assunto, Elivaldo Barbosa, jogos online. Hoje não se fala em outra coisa, verdade, né? Bastante divulgados, inclusive muita gente entrando nessas apostas. Enfim, inclusive alguns com características, com identificações de animal esse, animal aquele. Enfim, mas agora que história é essa de que os recursos, os benefícios do Bolsa Família estariam sendo investidos nesses jogos, Elivaldo? Olha, Nájila, foi o que constatou um levantamento anunciado pelo Banco Central. A movimentação é bilionária, são 21 bilhões de reais que são repassados através de PIX, por exemplo, para as bets, que tiveram aí uma regulamentação recente do Congresso Nacional, mas não com tanto rigor. Os estudos mostram, os levantamentos, que a maior parte das apostas vem das camadas mais vulneráveis até da população. Só dos beneficiários do Bolsa Família, o programa social mais importante, o carro-chefe da agenda social da União, do governo federal, foram quase 3 bilhões de reais em PIX, só no mês de agosto. Esse número causou um espanto geral, não só no governo, no Congresso, até mesmo na sociedade, pela dimensão que ganhou na difusão dessa informação. De Nova York, onde participou da conferência, da reunião, Assembleia Geral da ONU, o ministro da área, o piauiense Wellington Dias, falou sobre o assunto. O pessoal do Bolsa Família está investindo pesado nas bets. Ele analisa. Na regulamentação das bets, nós vamos trabalhar para a proteção dos mais vulneráveis. O objetivo é não perder o foco. Recursos de benefícios sociais vão manter a linha de garantia. Alimentação, combate à insegurança alimentar e atender a necessidades básicas das pessoas que mais precisam. Então, essa declaração do ministro Wellington Dias é exatamente para que esse assunto não vai ficar somente no anúncio do levantamento do Banco Central. Algo tem que ser feito da parte do governo e até do Congresso. Vale dizer, que inclusive hoje é destaque na imprensa nacional, no noticiário nacional, que até mesmo o PT foi fundamental nesse trabalho de permissão do funcionamento das bets nas regras atuais, nas casas de apostas. É preciso, segundo uma corrente muito forte hoje do governo, elevar a tributação e impor restrições a camadas mais vulneráveis da população. Não impedir, mas impor restrições. Essa é a corrente que hoje predomina em setores do governo e do Congresso. Mas esse é um campo muito vasto, porque tomou conta, como você disse bem, da sociedade e claro, que precisa aí, de certa forma, uma regulamentação mais rígida. Não que sejam extintas, absolutamente. Isso aí é um fenômeno consolidado no país, mas que tenham aí uma disciplina mais transparente, rigorosa, para que isso possa trazer um certo lazer, até benefícios econômicos, mas não com tamanha extravagância. E se existem regras, como você deixou bem claro aqui, e se o apostador, a pessoa que vai apostar, tem condições, pode fazer isso? Tranquilo, não é? Ok. Mas agora o que se questiona é justamente a pessoas beneficiárias do Bolsa Família investindo esses recursos que é totalmente destinado a pessoas vulneráveis, né? De recursos baixos que às vezes não têm em casa condições para suprir desde a alimentação até outros setores, toda a família. Esse é o principal questionamento. E esse é um dinheiro, como diria, carimbado. Muita gente fala, esse dinheiro é carimbado, verba federal, ela vai para uma prefeitura ou para o governo do estado, para aquele fim, somente para aquele fim, para aquela obra ou para a educação. Esse dinheiro do Bolsa Família também é carimbado e vai para o cidadão.
A gente fala das instituições, governo, prefeitura e tal, mas o recurso do Bolsa Família, que atende a camada mais vulnerável da população, ele tem uma finalidade. A finalidade é o quê? Garantir minimamente a segurança alimentar. Exato. Esse é o ponto. Se você garante, gasta esse dinheiro com essa finalidade, ótimo, tudo bem. E se você conseguir arrecadar outro recurso, enfim, e investir em aposta ou qualquer outro benefício, bom, ou qualquer outra ação, tudo bem. Cada cidadão faz o que quer, tem a liberdade para fazer o que quer, né? Mas o dinheiro do programa social, ele tem uma finalidade, esse carimbo, e esse carimbo tem que ser rigorosamente fiscalizado. E ele é voltado para quem precisa de fato. Bom, Elivaldo Barbosa, olha, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas federais para garantir a segurança do primeiro turno das eleições em 170 municípios do Piauí. Soldados das Forças Armadas vão ser enviados às cidades do estado para garantir uma eleição segura e livre. Vamos então com mais informações com o repórter Tássio Cruz. Nós estamos aqui no Tribunal de Justiça, onde vamos trazer os detalhes deste envio de tropas federais ao estado do Piauí. Ontem o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de 170 cidades que receberão tropas federais para auxiliar no período eleitoral. E nós estamos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sebastião Martins, que vai trazer para a gente todos os detalhes, presidente. Como que essas tropas atuarão e qual o suporte que elas darão ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí? Ontem o TSE aprovou a requisição de forças federais para o estado do Piauí, cerca de 170 municípios. A partir de agora, o TSE comunica ao Ministério da Defesa e o Ministro da Defesa encaminha ao Comando Militar do Nordeste. O Comando Militar do Nordeste é responsável pelo deslocamento dessas tropas federais. Então vão ser necessários deslocar batalhões de Pernambuco, do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte, porque como foi muito grande o número de municípios, nós temos as unidades militares, nós temos um batalhão que é composto de 1.000 a 3.000 homens e uma brigada militar do Exército que vai de 3 a 5.000 homens. Então, será um grande contingente de militares que vão reforçar a segurança em todo o estado do Piauí. Presidente, a gente conversava antes, proporcionalmente é um dos estados do Brasil que mais receberá tropas proporcionalmente aos municípios. Essas tropas serão fundamentais, presidente, para dar esse suporte, para dar essa segurança, evitar casos ali de desinteligências eventuais nos municípios. É bom se destacar o seguinte, na verdade nós temos a Polícia Militar do estado do Piauí que conhece a nossa realidade. Então em cada município nós teremos a presença da Polícia Militar e as Forças Federais vêm para reforçar a segurança, a tranquilidade no pleito de 2024. Porque o principal objetivo é assegurar que cada eleitor compareça na sessão eleitoral sem ser importunado. Nós vamos evitar a boca de urna, então a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil e das Forças Federais irão inibir a presença de candidatos fazendo boca de urna, por exemplo. Bom, Elivaldo, fazendo aqui as contas, 224 municípios, não é Verdade. isso? Que o mapa do Piauí é composto por 224. Com uma cobertura federal em 170 municípios, Excelente. Uma ampla cobertura. Ampla cobertura. Como disse o Tássio aí, confirmado pelo presidente Sebastião Martins, é a maior cobertura proporcional em relação ao país, vem aqui para o estado do Piauí. Então, 170 municípios praticamente cobre todo o estado. Tem municípios próximos uns dos outros ali, que a Força Federal colocada ali naquele município pode dar cobertura da região ali próxima. Então, é uma cobertura quase que de todo o território piauiense. Isso é uma notícia muito boa, muito interessante e garante segurança para o eleitor numa eleição que tem suas características peculiares, tem características muito intrínsecas ao processo eleitoral. Eleição municipal é diferente, Nájila, de eleição estadual e eleição federal. Sim. Eleição municipal é ali uma disputa localizada, onde o sentimento ele é muito mais forte, a disputa é muito mais acirrada. Por isso os casos já de crimes, de ações vedadas, de ameaça até de ações mais violentas. Então, é mais do que oportuna essa iniciativa, porque tranquiliza a cidadania, tranquiliza até mesmo as forças que atuam para consolidar a democracia. Eu acho que quem ganha com isso é o processo eleitoral. Parabéns à Justiça Eleitoral e seguramente nada vai acontecer, mas essa prevenção contra a violência na eleição é mais do que oportuna. De acordo com a sua experiência, região norte e região sul recebem a presença dessa tropa federal? Proporcionalmente, sim.
todo o estado. A distribuição, eu imagino que será feita de acordo com o planejamento, né? Tudo é segundo o planejamento, vai envolver de norte a sul do estado. Ou seja, os municípios lá do sul do estado terão esse reforço, do norte também, e naquelas em que potencialmente tem maior risco de violência, o reforço será maior.